Acabou de ser divulgado de forma oficial os rascunhos do capítulo 102 de Dragon Ball Super, onde Goku avalia o poder de Gohan Bestial. Será que Gohan Bestial agora superou o instinto superior completo do Goku, ou até mesmo o ego superior do Vegeta? Ou será que Goku nem achou grande coisa? Você vai ver aqui os rascunhos de forma oficial. Esta imagem oficial saiu no Dragon Ball Official Site, que é o site oficial de Dragon Ball para todo mundo, onde eles divulgam as principais informações semanalmente. Como só tem um capítulo por mês, provavelmente vocês nem devem lembrar onde parou. Vamos então refrescar a memória de vocês. No capítulo anterior, Vegeta explicou pra Broly que a raiva é a fonte de poder dos Saiyajins, então não tinha problema ficar com raiva. Ele falou pra não reprimir a raiva, e sim controlá-la. Broly então conseguiu controlar um pouco melhor, não ficar totalmente com raiva, mas o verdadeiro treinamento só começa agora, porque Broly, apesar de conseguir controlar, se ele controla, não libera todos os seus poderes, e é isso que Vegeta quer acabar. Então o Lemo, de forma muito gentil, traz água pra Goku e Vegeta. Bom, o Lemo cozinha, ele traz água, ele sempre ajuda, tenho a impressão de que ele vai morrer em algum momento, pode não ser nessa saga, pode não ser na próxima, mas talvez ele morra pra contribuir com o desenvolvimento do poder do Broly. Imagina só um despertar do poder do Broly com uma morte do Lemo. Podem estar tentando fazer a gente ter afeição pelo personagem para que a morte dele seja mais impactante, mas isso é só uma teoria. A Tirai então pergunta o que eles farão se Freeza aparecer, porque o Freeza Black é assustador. Goku fica surpreso, pensa um pouco, mas se anima muito mais. Ele fala que apesar de Freeza ser um cara problemático, ele é incrível e treinou bastante para superá-los. Bills faz um comentário dizendo que independente de quanto tempo passe, sempre existirá alguém superior a eles, então eles precisam treinar e praticar. Bills também fala que se ele o superasse, ele iria indicar Goku como o próximo Hakaishin, mas Goku diz que nem quer se tornar um Hakaishin. Ele também comenta que a Terra estava em perigo outra vez, e o Whis já sabia. O Whis sempre faz a mesma coisa, ele sabe, mas não fala, só fala quando alguém fala. Eu faço a mesma coisa. Uma dica pra vocês: se vocês estão pensando em contar alguma coisa, espera mais um pouquinho. Se você esperar um pouco, talvez até você se dê conta de que não vale a pena contar. Aquela empolgação inicial muitas vezes sabota. E o Whis então explica: dizem que o filho de Goku, Gohan e até mesmo Piccolo, o Namekuseidin, junto com todos os outros, foram capazes de derrotar o inimigo de maneira brilhante. Bills sequer se lembra de Gohan, mas Vegeta comenta que segundo a Bulma, naquela ocasião, Gohan aparentemente tinha um poder tão incrível que poderia ter superado Goku e Vegeta. E Goku fica surpreso, ele diz: será mesmo? Queria ter visto isso. Na verdade, eu tava no meio de uma luta contra o Vegeta, então nem me liguei. E o Vegeta se gaba, falando que era a luta que ele tinha perdido. E Goku disse que ele estava batendo na mesma tecla com força. Então corta pra Terra pra cena final. Goten e Trunks chegam. Goten comenta que ali era perto da casa do irmão dele, Gohan. Então Carmine também chega, que é um dos capangas do Dr. Hedo, e pergunta se era ali o esconderijo de Gohan. E ele comenta que os Saiyajins X protegerão eles, mas Goten e Trunks claramente estão com medo por claramente ser a casa do Gohan, eles ficam totalmente apavorados. E aí o Gohan aparece e Carmine fala: apareceu, né? Sou o Gohan, com um sorriso, e Gohan simplesmente começa a desviar de todas as balas que Carmine estava disparando. Gohan fica furioso porque pensa que eles estão querendo sequestrar a Pan novamente, e se transforma na forma bestial, simplesmente aterrorizando todos. Goten e Trunks também ficam cagados na calça, e fala: só pode ser brincadeira, não é normal ele tornar bestial, mas ele tá conseguindo fazer isso simplesmente a hora que ele quer. A transformação bestial no mangá também tá bem bonita, com os raios bem legais, o visual tá muito legal. Bom, particularmente eu achei essa transformação bem legal, é tipo uma transformação selvagem, é como se fosse a forma mística Super Saiyajin, mas não o Super Saiyajin comum, é uma espécie de Super Saiyajin 2 de cabelo longo, bem legal. Goku comendo lá do planeta do Bills consegue sentir o Ki. Vegeta pergunta: Kakaroto sentiu isso? Esse poder não pode ser. Então simplesmente a gente vê Gohan extremamente furioso indo na direção de Carmine, e o Carmine fica totalmente apavorado, e ele fala: cuidado, aí vem o inimigo, vamos, cuidem disso. Então simplesmente do carro saem Goten e Trunks. E Gohan pergunta: mas é o Goten e o Trunks? E o Goten fala pra não falar os nomes, pra não acabar descobrindo a identidade deles. Ele pergunta o que eles estavam fazendo ali e fala pra eles explicarem. Só que nesse momento, simplesmente chega uma autoridade acima de Gohan. No teto do carro pousa simplesmente Goku com uma expressão totalmente feliz. Bom, quando o Goku chega, é sempre uma coisa especial, né, gente? Gohan fica muito feliz ao ver o seu pai e Goku fala: oi, pessoal, quanto tempo? Bom, como a presença do Goku é escassa, ele nunca tá na Terra, quando ele chega é sempre muito legal. E é daí que continuam os rascunhos que eu vou mostrar pra vocês. O capítulo continua falando: Goku apareceu em uma situação complicada. O que passa pela cabeça de Goku não pode ser? Então vamos à continuação divulgada aqui no Dragon Ball Official Site. A gente tem esse quadro aqui do Goku com algumas falas em japonês. Eu consultei meu tradutor e comparei com as principais traduções também na internet. Então cheguei no que o Goku falou. Ele diz, abre aspas: "E Gohan, seu Ki de antes foi excelente", fecha aspas. Aqui podemos ver que Goku aprovou a nova transformação bestial do Gohan. Ele gostou bastante e com certeza está se empolgando com a possibilidade do potencial novo de seu filho. Afinal, Gohan agora está disposto a ser um guerreiro. Isso tira totalmente a barreira de roteiro que tínhamos antes do Gohan simplesmente não querer lutar. Então a gente não podia trabalhar com a possibilidade de Gohan treinando com Whis, Gohan despertando nova transformação, Gohan ajudando os guerreiros Z, mas agora já é totalmente diferente. A gente tendo o Gohan do nosso lado, fica muito melhor. E também temos ali Goten e Trunks. Será que Goku vai falar alguma coisa com o Goten? A gente sempre teve uma relação muito mais trabalhada de Goku com Gohan do que Goku com Goten. Mas Goku e Goten vão ter uma relação mais pra frente e isso já é confirmado
confirmado de forma canônica. Mais pra frente dessa parte do mangá, sim, mais pra frente, mas como tenho essa continuação canônica? Simplesmente porque existe um episódio chamado Dragon Ball End of Z, e este episódio retrata alguns spoilers de Dragon Ball 10 anos no futuro. E como Dragon Ball Super veio da derrota do Majin Buu, aí deu um time skip de 4 anos, a história foi se desenrolando e tudo mais, a gente já tá quase chegando nessa parte dos 10 anos depois. Falta mais ou menos um ano, talvez uns 6 meses só. Posso fazer um vídeo sobre cronologia pra detalhar melhor pra vocês. Então, neste End of Z, a gente pode ver Goku treinando com Goten, e ele treinar Goten seria uma coisa muito legal. Só que o que parece é que Goku tem mais interesse em treinar Ubi do que Goten, porque Ubi demonstra ainda mais potencial do que Goten. Além do fato de que Ubi estava em um torneio de artes marciais, ou seja, Ubi estava disposto a lutar, diferente de Goten que estava lá meio que obrigado. Soma-se ao fato que Ubi estava lutando para proteger a sua família e também ganhar uma premiação para ajudar a sua aldeia, e Goku também valorizou muito isso, e o Ubi vai aparecer. Bom, Ubi, pra quem não sabe, inclusive já apareceu no mangá de Dragon Ball Super, e ele apareceu não foi uma participação básica, foi uma participação simplesmente absurda. Por isso que eu falo que o Ubi vai ter muito destaque, e é provável que ele seja o mais forte de todos, mais forte que Goku, Vegeta, Gohan, Broly, qualquer um. E eu vou explicar pra vocês com base na participação dele. No momento em que Goku estava lutando contra o vilão final da saga Moro, o próprio Moro tinha absorvido a habilidade do anjo Meros, e estava conseguindo utilizar uma espécie de instinto superior e também conseguiu se fundir com a Terra. Ali ele estava muito poderoso e estava batendo de frente com o Goku Instinto Superior e estava vencendo. Ele chegou a vencer o Goku Instinto Superior. No momento em que o Goku Instinto Superior estava tomado, já sem nenhuma energia e já derrotado, Vegeta tenta reunir a energia de todos os guerreiros Z para tentar fazer com que Goku voltasse, mas a energia que ele reuniu foi só uma energia pequena, só que atrás dele tinha uma energia simplesmente gigante, a energia de Ubi. Sozinho Ubi conseguiu fazer isso, mas como ele fez? Simplesmente porque o próprio Majin Buu foi lá ajudar. O Daikaioshin está absorvido no Majin Buu, muita gente não sabe disso, por isso que o Majin Buu é gordinho, porque o Daikaioshin, que foi absorvido pelo Majin Buu, tinha exatamente a mesma aparência do Majin Buu, aquela aparência gordinha, aqueles olhinhos fechados, etc. O Daikaioshin então assumiu o controle, lembrando que o Daikaioshin é mais importante que o Kaioshin do leste, Kaioshin do sul, leste, oeste, porque ele é o Kaioshin supremo, ele é o mais importante mesmo. Além de muito sábio, o Daikaioshin inclusive tinha selado o Moro que Goku tava tomando uma surra, não porque o Kaioshin é forte, mas sim por sua inteligência, experiência e técnicas. A técnica do Kaikai Matoru, que é uma técnica absurda utilizada para selar Moro, consegue selar magia, e uma magia do nível do Moro. Então, com sua sabedoria, ele tomou o controle do corpo do Majin Buu, temporariamente, e foi até Ubi. Então, orientou Ubi para poder dar a sua energia. A energia foi tão estrondosa que conseguiu recuperar o instinto superior de Goku e ainda fazer energia suficiente para Goku fazer uma espécie de avatar de Ki. Essa espécie de avatar de Ki foi tão poderosa que simplesmente conseguiu derrotar Moro. Sim, Goku utilizou a energia do Ubi para derrotar Moro. Esse mostra o nível do Ubi sem dúvida alguma. Então sim, ele pode preferir Ubi em relação a Goten. Ubi é tão poderoso porque ele é reencarnação do Majin Buu, e o Majin Buu, sem nunca treinar, tinha um poder superior ao Super Saiyajin 2 e que batia de frente com o Super Saiyajin 3 e até vencia o Super Saiyajin 3 por conta dos problemas da transformação do Super Saiyajin 3, problemas de energia e tudo mais. Então o Majin Buu simplesmente nasceu com esse poder. Ubi é reencarnação do Majin Buu, ou seja, ele tem mais potencial do que qualquer um, e criança já conseguiu fazer isso. Imagina só o Majin Buu, que tem uma inteligência humana diferente do Majin Buu, que é um monstro, mas o potencial do Majin Buu, as habilidades mágicas do Majin Buu, ele herdou as habilidades mágicas do Majin Buu. Atualmente a gente não sabe, mas esse Majin Buu, a parte benigna que tá com o Mr. Satan, ficou com a menor parte dos poderes mágicos no momento em que o Majin Buu se separou durante o Dragon Ball Z. A maior parte ficou com o Buu maligno. O Buu maligno morreu e reencarnou no Ubi. Vocês podem prestar atenção que Ubi é simplesmente a palavra Buu ao contrário. Então não tem jeito, Goku é extremamente sábio e ele sabe que o Ubi é o mais pica. Apesar de terem divulgado apenas essa imagem, eles deram também um detalhamento por escrito de outras informações interessantes do capítulo, então a gente não tem imagem, mas tem informação. Tá tudo lá no site oficial, mas as próximas imagens vão sair nos próximos dias e eu vou colocar aqui pra vocês verem no canal. Então estejam atentos que eu sempre vou lançar como capítulo 102 imagens oficiais. Quando eu colocar capítulo 102 e colocar oficial, é porque eu vou estar falando disso. Mas vamos para as informações que elas estão incríveis. A notícia foi publicada exatamente hoje, na Weekly Dragon Ball News Broadcast, que é basicamente o noticiário semanal do Dragon Ball. Isso tudo é oficial, você pode até pesquisar o site oficial de Dragon Ball que você vai achar tudo que eu tô falando. Lá, além da imagem, também tem um videozinho de 3 minutos, onde o Victor Uchida, que é basicamente o apresentador desse programa que traz notícias de Dragon Ball, detalha algumas coisas em um vídeo relativamente curto. De acordo com ele, os acontecimentos do mangá atualmente ainda serão sobre Super Hero, mostrando os pontos que o filme deixou passar. Bom, com isso a teoria fica mais forte do que nunca de que o Cell Max pode voltar, e isso é realmente incrível. E faz todo sentido, na minha opinião, o Cell Max imperfeito foi extremo desperdício. Já falei pra vocês em outro vídeo, quem tá acompanhando com afinco aqui no canal deve lembrar de eu falando isso, que o Akira Toriyama deu uma entrevista sobre o filme Dragon Ball Super Broly, falando que o Broly, caso o Cell Max evoluísse, não seria capaz de derrotá-lo. Então mostra como o Cell Max seria poderoso caso evoluísse, caso se tornasse perfeito. Então o Cell Max pode voltar e pode voltar realmente incrível.
Mas eu gostaria de um retorno do Cell Max, talvez, mas eu acharia mais interessante ele voltar depois, anos depois, em um tempo em que Goten já poderia enfrentá-lo e a gente teria Goten versus Cell Max perfeito. E aí Goten poderia ter uma luta que superasse até mesmo a luta do seu irmão. Antes mesmo do Uchida falar e virar de fato uma informação oficial que vão seguir nessa linha da continuação do Dragon Ball Super Super Hero, mostrando todos os aspectos e todos os detalhes, já dava pra entender que isso iria acontecer justamente pelo Carmine estar aparecendo, o Goten Trunks. Eles devem insistir um pouco com essa ideia de Saiyamans, e a ideia do Super Hero é justamente trazer Dragon Ball para essa dinâmica de super-heróis, algo que, quanto mais o tempo passa, mais relevante vem se tornando. Dragon Ball antigamente era uma franquia séria, onde os personagens eram musculosos, fortes, lutavam seriamente e refletiam a cultura japonesa antiga. Hoje em dia as coisas já são um pouco diferentes. Os heróis não necessariamente são assim, e eles precisam se adaptar à nova geração, por isso estão trazendo agora o novo Dragon Ball Daima. Mas acredito que essa mudança temporária para super-heróis, uma coisa mais leve, não deve ser o que vai acontecer no mangá, porque o mangá de Dragon Ball Super tem muito a pegada do Z. O mangá de Dragon Ball Super é bom pra caramba, pessoal. Se você acha que perde a qualidade, é só ler o mangá de Dragon Ball Super, é bom pra caramba. E não acho que vão manter essa dinâmica não, porque não manter essa dinâmica nos outros momentos do mangá, então acredito que não. Só que o Dragon Ball Daima sim, aqui no próprio site oficial eles fazem divulgação, e tem aqui a notícia do Dragon Ball Daima, onde eles divulgaram alguns visuais, Goku criança junto com o Kuririn criança, Majin Buu criança, Tite, Android 18, Mr. Satan e também os inimigos que estavam tentando matar o Goku durante o trailer, além de também uma ilustração do Akira Toriyama. Pra quem não sabe, o Akira Toriyama deve ter no máximo umas 10 fotos oficiais, ele aparece muito pouco e gosta de viver reservado, inclusive gosta de morar na cidade original dele e não ir pra Tóquio, a ponto que tiveram que construir uma ponte da cidade dele pra Tóquio só pra ele passar mais rápido. Essa é a relevância do Akira Toriyama, e essa é a representação aqui em desenho do Akira Toriyama, e eles também falam pra gente assistir o trailer. O Dragon Ball Daima sim, é pra nova geração, mas o Dragon Ball Super vai continuar pra antiga, e eu vou fazer a cobertura dos dois, e vocês assistem aquilo que vocês tiverem mais interesse, só que particularmente eu vou acompanhar mais o Dragon Ball Super. O Dragon Ball Daima eu vou falar mais quando ele já estiver lançando. Comenta aí embaixo se você concorda com isso, se você quer ver mais Dragon Ball Daima no canal. Eu particularmente acredito que vocês devem gostar mais de Dragon Ball Super e vou focar nisso, eu não vou abandonar o Super, relaxem. E eu vou trazer as notícias e as novas páginas, quando outras páginas saírem, outras informações eu vou trazer, e o próximo vazamento vai ser bem melhor, bem mais completo do que este, então esteja ligado aqui no canal, deixa o like também, é muito importante, se inscreva, ativa o sininho, e é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!